Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, seja abundante em vossos corações neste momento que você for assistir o vídeo. Eu não sei quando você vai assistir, mas o meu desejo é que tudo se vá bem com você. Meu nome é Otoniel Teodoro, que leva o nome deste canal, e eu venho aqui falar com vocês a respeito das coisas de Deus. Vou fazer um comentário rápido aqui a respeito do capítulo 8 do versículo 8 do primeiro capítulo do livro de Atos, ou melhor, Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito assim: mas vós recebereis poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até ao último lugar da terra, ou até os confins da terra. Jesus, antes de partir, ele dava ali as coordenadas para os seus discípulos, e antes da sua partida, os discípulos ali tiveram uma dúvida, perguntando quando é que seria a restauração do reino a Israel. E aí Jesus fala para eles ficarem despreocupados, e ele diz: não pertence a vós saber o tempo ou estações que o Pai pôs em sua própria autoridade. Mas daí vem a promessa: mas vós recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o último lugar da terra, ou até os confins da terra. E Jesus disse assim, quando ele reuniu eles, ele disse para eles assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Assim Jesus disse, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses. Então aqueles que tinham se reunido lhe perguntaram, dizendo: Senhor, quando tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele responde: não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai pôs em sua própria autoridade. Ok, vamos lá. Jesus, cumprindo as profecias messiânicas de Isaías, de Miqueias, de Moisés, de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, sobre o nascimento da semente da mulher, que nasceria um. Davi nos Salmos também profetiza a vinda do Messias. Isaías profetiza a vinda do Messias. Zacarias fala da vinda do Messias. E aqui estava acontecendo o final do ministério terreno de Jesus Cristo. Aqui ele já havia ressuscitado, aqui ele já estava há 40 dias da sua ressurreição, e chegava o momento que ele seria assunto aos céus. As últimas palavras que ele diz para os discípulos é: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e não demorará muitos dias. E aí todos conhecem a história, todos sabem que começou com 500 e acabou com 120. E o mais interessante aqui é que ele fala: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, como em Samaria, até o último lugar da terra. A sede do estabelecimento da igreja foi em Jerusalém. Então, a capital é Jerusalém. Nós estamos, se considerado a distância de onde nós estamos da capital do Evangelho, aqui é o confim da terra.
Nós estamos nos confins da terra. Só que nós precisamos olhar isto aqui com olhos espirituais. O Evangelho partiu de lá. Só que eu, como testemunha de Cristo, eu estou em Jerusalém, é o lugar onde eu recebo o poder. A Judéia, que vem depois, é o meu bairro. Samaria, os arredores do meu bairro. E depois, onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu sou testemunha de Jesus Cristo, como discípulo de Cristo, cheio do Espírito, onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu tenho que levar testemunho de que eu sou servo de Jesus Cristo, que eu sou um discípulo de Jesus Cristo, que eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ali foi a sua Jerusalém. Ali ele foi revestido, ele ficou 3 dias orando. Quando ele ficou lá na casa de um certo Simão, Deus manda o irmão Ananias ir lá orar por ele. Ali ele é cheio do Espírito Santo e daquela Jerusalém ali ele parte. E como Paulo fala que é para nós sermos imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo, ele sai da tua Jerusalém e vai para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra. Então, imitando Paulo, porque ele é imitador de Cristo, seguindo este mandamento de Cristo aqui, que era para evangelizar o lugar onde ele estava, e o lugar perto de onde ele estava, e o outro lugar um pouquinho mais longe de onde ele estava, e depois onde ele passasse. Paulo fez 3 viagens missionárias e pregou em todo o mundo da sua época. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo, onde nós colocarmos o nosso pé, porque nós recebemos a virtude que viria sobre nós, recebemos o poder, nós recebemos a unção do Espírito Santo, e nós somos levados a fazer a obra de Deus. Agora eu te pergunto, você é testemunha de Jesus por onde você passa? Você tem sido a imagem de Jesus por onde você passa? O mundo consegue ver Cristo em você? Você é testemunha das obras que Cristo realizou na terra, porque você é conhecedor. Você é conhecedor. Então você deve levar as boas novas de salvação. A palavra é de Deus, mas o mensageiro sou eu e você. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas quem fala é a testemunha. Aquele que vive o poder, porque recebeu o poder. Aquele que está debaixo do poder, aquele que está cheio do poder, este tem a palavra, este conhece, porque quem é cheio da palavra busca o conhecimento, para que possa explicar para os eunucos de Candace da vida, que estão a caminho da sua cidade, montado na sua carruagem. Você pode ser um Filipe, o evangelista Filipe, uma testemunha de Jesus Cristo, que vai explicar para ele o profeta Isaías, dizendo que aquele que estava escrito ali, que ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Você pode ser uma testemunha de Cristo, assim como Filipe, o evangelista, foi? Você pode falar com a eloquência que Estevão falou no momento da sua maior prova? Só que quando ele fala, o céu se abre e ele, na sua maior prova, ele vê o Senhor de pé para recebê-lo. Será que você é testemunha a ponto de sofrer os açoites por amor a Cristo e conseguir louvar na aflição, assim como Paulo e Silas louvaram? Isso é ser testemunha.
Ser testemunha de Cristo não é um ajuntamento de multidão, onde você pega uma bandeira em um mastro de bambu ou um cano de PVC e levanta bem alto escrito "Eu sou de Cristo", 100% Jesus, com uma faixinha na tua testa, uma bandana escrito 100% Jesus. Isso é muito fácil. O difícil é você pregar para um. O difícil é você pregar para um. O difícil é você pregar para o teu companheiro de trabalho, aquele que conhece o teu comportamento. O difícil é você pregar para uma pessoa. Só que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas muitos na sua maioria querem ser testemunhas de Jesus em cima de um palco, com o poder do microfone e o aplauso de uma plateia de milhares de pessoas, vibrando com a voz que Deus te deu, com o conhecimento que Deus te deu, e muitas das vezes a pessoa se fazendo testemunha, mas sendo apenas um objeto de lucratividade para fins desconhecidos. Nada para o reino. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que o Senhor disse que viria, que as testemunhas estão escondidas, as testemunhas estão assustadas, as testemunhas preferem dizer que tem Jesus tatuado no braço, mas não tem ele no seu coração. Dizer que tem Jesus na bandana da testa, ou na camiseta, ou escrito no carro, mas não é reconhecido como cristão por conta das suas atitudes reprovadas, quando da atitude de um verdadeiro cristão. Que as pessoas olham para a pessoa e diz: eu vi diferença no comportamento daquela cidadã, daquele cidadão, daquele jovem, daquela jovem. Isso é ser testemunha, é mostrar na sua vida a marca de Cristo. Morto para os prazeres deste mundo, mas vivo para a vontade do Espírito. Aquele que está no Espírito não pode se satisfazer das vontades da carne. Aquele que está na carne não é capaz de discernir a vontade do Espírito. Mas Deus conta com você. Ele conta contigo. Ele pega o barro e faz de novo, e faz um vaso de honra. Muitas das vezes nós passamos pelo esse estado, pelo processo da quebra, e muitas das vezes esquecemos do nosso chamado. Acontece comigo, aconteceu há tão pouco tempo comigo, na qual eu me vi num vale de profunda solidão, na qual pensei em deixar tudo, abandonar tudo, não fazer mais a obra de Deus, não ser mais contado entre os crentes. Até cheguei a procurar um pastor, amigo meu, e dizer: não me chame mais para adorar a Deus na tua igreja, não me chame mais para nada, eu não sou merecedor disso e eu não quero mais. Mas Deus usou a boca dele para dizer para mim que eu estava precisando de um amigo e que eu podia contar com ele para aquilo que eu precisasse. E ele me deu um incentivo que foi o suficiente para eu caminhar mais uma jornada até eu ficar de pé novamente. Ele foi uma testemunha de Cristo. Ele imitou a Cristo. Porque mesmo todos dando Eutico como morto, Paulo vai lá e fala assim: ainda há uma esperança para Eutico. Talvez o Eutico neste dia seja você, que todos dão que como morto, mas aquele que é imitador de Cristo não perde a esperança. Enquanto existir um fio de vida, ali existe um fio de esperança. E Deus não vai desistir de ter você como testemunha dele. Basta você querer ser a testemunha fiel dele. Olhando para o exemplo de Paulo, de ser imitador de Cristo,
e imitar Paulo. A responsabilidade que Paulo toma para si: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Logo, Paulo, sendo imitador de Cristo, ele era uma testemunha. Logo, eu, olhando para o exemplo de Paulo, eu serei uma testemunha de Jesus. Porque Paulo cumpriu o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo pregou por onde ele passou. Então, eu preciso seguir as pisadas de Paulo, que Paulo seguiu as pisadas de Cristo. É muito fácil de entender. E nós estamos nesta caminhada, testemunhas de Jesus. O mundo precisa ver Cristo brilhando no cristão. Vamos orar? Vamos pedir a Deus força, vigor e esperança e vontade de sermos suas testemunhas, e que este Espírito prometido em Atos, esse Espírito prometido em Atos 1:8, seja real e verdadeiro em nós. Que nós não sejamos apenas os crentes de uma ilusão, mas que nós sejamos crentes reais. Que o Espírito Santo venha fazer a verdadeira obra em nós, na qual a disponibilidade e a liberalidade de nós seja o suficiente para Ele entrar, fazer morada e preparar-nos para sermos testemunhas daquele que Ele veio substituir até o dia da volta do Senhor. O Espírito Santo vai entregar a igreja para o noivo, e aí a obra estará completa. Até lá, o Espírito Santo, é o meu desejo, que o Espírito Santo esteja me preparando todos os dias para ser testemunha fiel de Jesus Cristo na face dessa terra, tanto na minha Jerusalém, quanto na minha Samaria, como na minha Judéia, e por onde eu passar, nos meus confins da terra. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo desejo do Senhor colocar esta palavra no meu coração e eu poder transmitir, Senhor, para aquele que venha ser alcançado através deste vídeo, Pai. Esta é uma ferramenta na qual ainda está disponível para nós pregarmos o Teu Evangelho. E da forma mais simples e precária, Senhor, estou aqui cumprindo o meu ide, sendo testemunha do Senhor, colocando a minha face à disposição e dizer que eu sou testemunha das coisas que o Senhor fez, faz e fará. Eu creio nas Tuas promessas, Senhor, de que o Espírito Santo está capacitando a mim e aquele que me ouve, aquele que me assiste, para uma grande obra. E esta grande obra é ser testemunha, ser sal, ser luz em um mundo corrompido e um mundo em trevas. Que eu possa ser essa testemunha na qual o Senhor espera que eu seja, e ajudado pelo Seu Santo Espírito, eu creio que serei, porque a Tua palavra é fiel. Abençoa a minha casa e abençoe a casa daqueles que me assistem, daqueles que me ouvem neste momento. E que o Senhor nos ajude. E que onde estiver um coração que deseje ser sua testemunha, já é o Espírito Santo fazendo a obra. Então nos ajuda, Senhor, a ser testemunha. Que nós possamos representar o Senhor da melhor forma possível, assim como Paulo representou ao Senhor por onde ele passou. Porque ele era seu imitador e nós estamos imitando Paulo, logo nós estamos também pisando as suas pisadas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo o que tu tens feito. Em o nome do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, comentar se você gostou do vídeo. Vem com a gente aqui, Otoniel Teodoro é o nome do canal,
e nós estamos aqui de vez em quando colocando algum vídeo. Não sempre, mas de vez em quando a gente está colocando alguma coisa aqui. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.